Vou aproveitar os irmãos de pé. Vamos ler aí alguns textos da palavra do Senhor. O primeiro deles em Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1. Se às vezes você está aqui e não trouxe a sua Bíblia, vai ser colocado aqui nos telões. O versículo de número 9. Atos, no capítulo 1, no versículo de número 9. Vamos ler a partir do 8, volta aí no 8. Isso. Diz assim: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo. Eu li o 7, né? 8, pode deixar no 8 agora. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, ou melhor, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Vamos agora, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Verso 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Segunda carta de Pedro, avança aí, capítulo 2, versículo 4. Amém. Todos? Diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Somente até aqui. Vamos curvar a nossa cabeça. O nosso irmão
orou pelos dízimos e ofertantes. Agora vamos orar por nós mesmos. Uma necessidade urgente no nosso coração, de todo mundo, que essas palavras, que é a palavra infalível do Senhor, como já foi dito aqui, não esteja só como uma história escrita e contada aqui dentro desse livro, mas que ela seja uma verdade prática no meu coração, na minha vida, na minha mente, que ela esteja escrita na minha mente, eu lembre, eu viva ela todos os dias da minha vida. Pai amado, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo que os teus olhos estão sobre toda a terra e que eles estão aqui nesse lugar, que nós estamos realmente diante do Senhor nesse momento. Queremos nessa hora, Deus vivo, render a nossa vida e o nosso coração e expor mesmo a nossa vida ao Senhor, pelo Teu Espírito que sabe de todas as coisas e sonda os nossos corações. Nós te pedimos, amado Espírito Santo, que o Senhor vá individualmente, passando em cada fileira desses bancos dessa igreja, na minha vida que estou aqui, Senhor amado, e olhando os nossos corações, ó Pai amado, cada imperfeição dele, cada desvario da nossa mente, o Senhor assim o sabe. E poderoso Deus, é a condição que cada um de nós estamos. E segundo o seu grande amor com que o Senhor nos amou, Pai amado, demonstrado em que o Senhor entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, traga nessa noite, Deus vivo, a mudança, a restauração, o renovo, Deus vivo, a grande salvação, o perdão dos nossos pecados, ó Pai amado, o quebrantamento, Deus vivo, Pai, dos corações que estão já decididos, ó Pai amado, retrocederem por esse mundo, ó Pai amado, e se destruírem aí fora e nem muito menos sabem disso. O Senhor, pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, que está derramado nessa noite sobre esse lugar, Deus Santo, no qual nós já sentimos desde o início desse culto. O Senhor, pela sua misericórdia, faça isso nessa hora com a tua palavra, no qual o Senhor mesmo, o Pai Santo, disse e testificou sobre ela, que ela é viva e eficaz para cumprir aquilo no qual o Senhor designou para fazer. E nós nos colocamos rendidos ao poder dela, de transformar, de mudar, ó Pai Santo, de contornar o nosso coração errado e perdido e voltá-lo para o Senhor. Como salmista, nós oramos nessa hora e clamamos a Ti. Deus, coloca em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto, ó poderoso Deus, e nos faz andar nos Teus caminhos e na Tua justiça. Pela Sua misericórdia, opera em nós, na nossa vida e de cada um que está aqui. Vê como o Senhor nos conhece por dentro e por fora, e o Senhor, ó Pai amado, nos trata como filhos individuais do Senhor. Nos fala nessa noite o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, crendo que o Senhor é o cumpridor das suas promessas. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Já que nós estamos aí abertos no capítulo 2 de 2 Pedro, vamos ler aqui agora o capítulo 3, a partir do verso 1. A mesma segunda carta de Pedro, vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 1. Se houver alguém do seu lado e com dificuldade, por às vezes não tendo o costume de abrir a Bíblia, sirva esse irmão, ajude ele. Nós queremos que todos tenham acesso às sagradas e poderosas Escrituras. Queremos ler ela para sermos sábios, crer nela para sermos salvos e viver na sua prática para sermos santos. Amém? Versículo 1 diz assim: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas, preste atenção nesse versículo, os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para
fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Mas, portanto, vós, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Graças a Deus. Nós temos esses textos que nós lemos aqui. O primeiro deles, o do Senhor Jesus, está agora despedindo dos seus discípulos e apóstolos. A palavra do Senhor diz que, ao dar aquelas últimas instruções para os seus servos que passaram com ele todo aquele tempo, o seu ministério, a Bíblia diz que de repente ele começa a subir para os céus de uma forma gloriosa, e a Bíblia fala que numa nuvem ele é levado para os céus, e ele sobe para junto do Pai. Os apóstolos ali, atentos do céu, ainda buscando enxergá-lo, aparecem 2 anjos, começa a conversar com eles e diz: varões, por que estáis atentando para o céu? Eu imagino que eles, pode ser que nos seus corações, por mais de ter ouvido a palavra do Senhor, do próprio Senhor Jesus, confirmando essa promessa da sua volta, pode ser que os seus semblantes decaíram, porque Jesus, agora glorificado, que estava com eles, está voltando para os céus. Mas eles trazem novamente uma boa notícia. E ele diz os anjos dizem a eles: olha esse Jesus que vocês estão vendo agora. Da mesma maneira como ele está subindo aos céus, um dia ele vai voltar também dos céus aqui para essa terra. Eu acredito que esses mesmos anjos foram os que deram a notícia a José, a Maria, aqueles pastores ali, dizendo que o Filho de Deus havia de vir. E ele veio, nasceu de uma virgem, viveu, cumpriu o seu propósito, subiu aos céus e deixou uma promessa fiel. E como aquela primeira promessa daqueles anjos sobre Maria, que era uma mulher virgem, que não teve contato com o homem, mas mesmo assim engravidou-se pelo poder de Deus, aquela palavra da boca daqueles anjos foram verdadeiras e elas se cumpriram. Assim também, como na boca deles, do próprio Senhor Jesus, essa promessa é fiel. Nós cantamos alguns louvores aqui, falamos sobre a nossa partida para com o Senhor, ou a vinda dele no arrebatamento. E falando disso, o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja, e a primeira carta que ele escreve à igreja dos Tessalonicenses, ele faz questão de tratar esse assunto, e ele fala ali no capítulo 4 intensamente sobre isso. Mas nos textos que nós lemos aqui, Paulo vai dizer àquela igreja, esclarecendo como vai acontecer a volta de Jesus Cristo e como o mundo vai reagir a essa volta.
Parece que os irmãos daquela época estavam muito preocupados, porque alguns que criam em Jesus Cristo estavam morrendo, e eles não sabiam qual seria o fim desses irmãos que morreram servindo e crendo em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve essa carta agora trazendo esse consolo e essa boa notícia ao coração deles. Ele começa a dizer: olha, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens, um som de alarido e de trombeta vai soar, e ele fala que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão e subirão com o Senhor. Ele diz: e nós que estivermos vivos, seguindo a Cristo Jesus também, teremos o mesmo fim. Nós também seremos arrebatados e subiremos com o Senhor Jesus. Jesus nos mostra aqui que quer vivos ou quer mortos, servindo a Jesus Cristo, guardando a fé no Senhor, teremos o mesmo fim, a salvação e a vida eterna com o nosso Senhor. E como aqueles irmãos que morreram, e ao morrerem servindo a Jesus, uma palavra do Senhor nos mostra em vários textos, eles já partiram para o descanso eterno com o Senhor. E quando Jesus vier na sua vinda, ele vai ressuscitar esse corpo deles, corruptível, e lá no céu nos dará um novo corpo, assim como nós seremos tirados dessa vida com esse corpo mesmo em que nós estamos aqui. Quero o Senhor volte nesse tempo que nós estamos vivendo agora mesmo. Os mortos também serão ressuscitados no seu corpo e subirão nós todos juntos para com o Senhor. Então aqui o que determina a nossa ida para a vida eterna é se nós estamos vivendo em Cristo, seguindo a Cristo. Fé não é uma crença que eu desenvolvo na minha mente e eu digo para todas as pessoas: eu creio em Jesus Cristo. Fé é uma certeza, uma convicção que tomou conta do meu coração quando me foi contado que Deus enviou o seu Filho dos céus aqui para a terra em forma de homem. E quando ele viveu aqui, ele veio com o propósito de ir à cruz, e ele ensinou todas a palavra que nós temos hoje, nós chamamos de Novo Testamento, que é a nova aliança que Deus fez com a humanidade para a salvação. E que Deus permitiu a sua morte, sendo Ele o próprio aquele que executou o seu Filho na cruz, mas ao terceiro dia o ressuscitou, e agora Ele está à direita do Pai. Quando eu creio que esse homem que viveu aqui é o Filho de Deus, e que na cruz Ele levou sobre si os meus pecados, eu passo agora a viver segundo as suas palavras, essa fé me dará, ou já me deu, a salvação e a vida eterna. Então vai dizer que se eu digo que eu creio em Jesus Cristo, mas eu ando ainda nas minhas antigas práticas, eu sou um mentiroso e a verdade não está em mim. A fé verdadeira é demonstrada por atitudes, por prática da obediência. Porque se eu creio que Jesus que viveu aqui e disse essas palavras do Novo Testamento, e os seus apóstolos foram por todos os lados ensinando as mesmas verdades, se eu creio que Ele é o Filho de Deus e disse essas palavras, e eu pouco me importo com elas, e eu não obedeço, não as leio, não procuro saber nada, que fé é essa? Essa palavra fé vem da palavra grega fide, que tem a ver com fidelidade, com aliança. Quando você diz eu creio em Deus, você está dizendo eu tenho uma aliança com Deus. Eu estou nesse concerto que Ele veio trazer, que Deus veio trazer dele mesmo com o mundo pecador, no qual Jesus Cristo foi a aliança entre nós e o Pai amado, morrendo na cruz do Calvário. Se essa fé está no meu coração, no seu coração, na volta de Jesus, que eu já esteja morto dessa vida, que eu esteja vivo nela, eu terei o mesmo destino, a vida eterna, os céus, a glória eterna. A palavra do Senhor já nos garante isso aqui. Sabedores disso, que Jesus prometeu voltar e buscar o seu povo, aqueles que creram de todo o seu coração. Nós sabemos também, como nós vemos aqui na palavra do Senhor, que se Deus veio salvar a humanidade, quer dizer que ela está o quê? Perdida. Isso não é novidade para ninguém. Você vai sair daqui hoje, se você tiver o costume de assistir algum jornal, ou de ver qualquer noticiário ou mídia social,
você vê claramente que o mundo está perdido, arruinado. As piores corrupções morais, de violência. Você não está vendo lá os terroristas assando crianças num forno? Situações igual a essas em todos os níveis da esfera do homem, na área da violência, da maldade, na falta de amor, nas imoralidades sexuais, nos vícios. Está claro para nós que esse mundo está perdido. Você acredita mesmo que o que o mundo está vivendo aí é a vontade de Deus para a humanidade? É lógico que não, nunca foi. E ele está realmente todo corrompido. E Jesus realmente veio por esse motivo, para salvar os homens dos seus pecados. O apóstolo Pedro veio dizer aqui na sua carta que nós lemos, no capítulo 2, que Deus já deu uma amostra dessa salvação lá atrás. E a Bíblia diz que na amostra que ele deu, ele colocou como exemplo as cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus exerceu um juízo contra ela, porque os pecados daqueles homens subiram, eles ultrapassaram a ira de Deus. Eles conseguiram quebrar a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Porque qual é o testemunho das Escrituras sobre o caráter de Deus? Salmo 103 diz que ele é assaz, benigno, longânimo. Lembra quando Jesus falou para os seus discípulos sobre o perdão? Chegaram, Senhor, até quantas vezes deve o homem pecar contra o outro e esse deve perdoá-lo? Até 7 vezes. Qual foi a resposta de Jesus para os seus discípulos? Não vos digo que até 7. Foi isso? Mas o que ele diz? Até 70 vezes 7. Está falando em um dia. Jesus por acaso ensinou alguma coisa que ele nunca viveu ou praticou para as pessoas? Ele sempre dizia, porque eu vos dei o exemplo, porque assim como eu fiz, vós façais também. Quando Jesus estava falando sobre o perdão, ele estava mostrando a grandeza da longanimidade de Deus. Que todas as vezes que uma pessoa, quando falha nos seus sentimentos ou pensamentos, mas logo percebendo a sua falha, o seu erro, recorre a Deus, a sua misericórdia, pedindo perdão. E Deus conhece o verdadeiro coração arrependido, que é aquele que não vai voltar a praticar. Deus está dizendo que quando essa pessoa vai ter Ele, Deus o recebe com o perdão. E se isso acontecer várias vezes, se essa pessoa estiver arrependida desses vários pecados, ela receberá o perdão. Deus está mostrando a longanimidade dele. Ele está mostrando isso. E foi o que Sodoma e Gomorra conseguiu extrapolar. Você entende isso? 70 vezes 7. Sodoma e Gomorra conseguiu extrapolar isso. O apóstolo Pedro está dizendo aqui pelo Espírito Santo que Deus colocou elas como exemplo. Exemplo de coisas futuras, do mesma exerção, do mesmo juízo que Deus vai trazer sobre a humanidade. E nós vemos também no capítulo 3, no versículo 7, diz que esses céus e essa terra que agora existem, por essa mesma palavra, a palavra do Senhor, estão guardados também, guardados para o fogo, para o dia do juízo de Deus. E a Bíblia e o apóstolo Pedro vai dizendo agora, mas agora, irmãos, eu não quero que vocês ignoreis uma coisa, né? O tempo de Deus não é igual ao nosso. Ele fala, o Senhor não retarda a sua promessa de vir, de voltar. Não tem a promessa da vinda do Senhor como tardia. Pedro está dizendo, porque há um motivo de que Jesus ainda não veio. E Pedro vai usar o que eu estou dizendo aqui. Ele fala por causa da longanimidade de Deus, querendo Ele que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Você pode dizer, eu já escutei isso tantas vezes, e eu te respondo com uma pergunta: você está salvo? Porque se você não está salvo, se não há essa convicção no seu coração, esse é o exato motivo porque Jesus ainda não veio.
por causa da longanimidade do amor dele para com a sua vida, para que nessa noite mesmo tu tomes uma decisão de mudá-la e de receber a sua salvação e o perdão dos seus pecados. Ele não veio, não é porque ele mentiu que vai vir e não vai vir, não. Por causa de você que está aqui hoje, é por causa de todas as pessoas que você conhece estão no mundo aí fora. Nós vamos ver que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar claramente essa ação da misericórdia de Deus, porque essa terra está reservada para juízo e para fogo. Deus falou que Ele sabe salvar com misericórdia aqueles que creem, que se arrependem, mas Ele também sabe reservar para o dia do juízo os injustos, os que não foram justificados por Jesus Cristo. Meus irmãos, não sei se todos já sentaram numa cadeira de um júri ou na frente de um juiz. Aconteceu essa situação, eu era só uma testemunha e era uma juíza séria. Eu era jovem, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, acredito. Trabalhava numa fábrica, eu era testemunha, e um rapaz estava levando essa empresa na justiça, requerendo alguns direitos. E como eu trabalhava lá nessa área de vendas, eu era testemunha do negócio. Quando eu sentei, meus irmãos, eu sentei assim na cadeira. Você viu quando você senta um pouquinho para frente do encosto da cadeira? Eu sentei dessa maneira, assim, um pouquinho para frente do encosto, e meus pés ficaram folgados. Aí virou para mim e falou assim: isso é jeito de você sentar na frente do juiz? Na hora eu já acertei meu corpo, e quando ela me perguntou, as palavras não saíram da minha boca. Eu gaguejei. Eu estava diante de uma autoridade máxima ali naquele lugar, e eu não tinha nada de errado comigo no negócio. Agora eu imagino você sentado diante do trono de Deus. Imagine Deus abrindo um livro chamado o grande livro da vida do Senhor. E nesse livro está escrito os dias desde quando você foi gerado no ventre da sua mãe. E pode ser que você chega lá e vai dizer assim, todo arrogante, pensando consigo mesmo: estou tranquilo, não vai acontecer nada comigo. E o juízo chega e fala assim: está condenado. E você diz: como assim? Você acha injusto, né, Deus? Vamos supor que Deus abre esse livro. Vamos supor, é uma suposição, né, que lá no céu tem um telão quase igual esse aqui, ó. E em vez de ler o que está escrito sobre a sua vida, ele vai pegar o CD ou o pendrive, né? Vamos usar uma coisa mais moderna. O CD ficou meio ultrapassado, né? Vai pegar o pendrive da sua vida, porque você ficou bravo, porque você está achando que você não deve nada, e ele vai colocar lá no telão seus pecados, aqueles que você fez escondido, sabe? Você tem vergonha, aqueles que você não contou nunca para ninguém. Ele vai colocar aqui diante de uma multidão de pessoas assim. Quem aqui que esse pendrive vai ficar em branco? Vou levantar a mão aí, se o seu pendrive vai estar em branco quando eles colocar isso. Você não vai ter nenhum pecado lá para passar nesse pendrive. Vai não, meu irmão? Sei que você deve estar levantando a mão, porque você não entendeu muito bem a pergunta. Se você tivesse 10 anos, você já tinha estourado um pendrive de uns 100. Qual que é o tamanho dos pendrive grandes aí? O Iago está rindo lá. Imagina você sentado diante do trono de Deus, e a Bíblia fala que Ele conhece até o segredo da imaginação dos nossos pensamentos. E o poder e a autoridade dEle de julgar sobre Ele. Mas sabe qual que é o maior remorso e o maior arrependimento que as pessoas vão ter quando elas chegarem diante do juízo de Deus? É lembrar de um culto igual esse. É lembrar de uma noite como essa. E tantas quantas. Que alguém bateu na porta da sua casa ou te convidou para buscar a Deus, para mudar a sua vida. E você vai bater diante do juízo de Deus. E você é pesado na balança do juízo do Senhor. Não é esse o símbolo, irmão Jones? Da justiça, uma balança. E você é pesado na balança, você está em falta. Uma grande falta. E
você não sabe nem contar, nem calcular os seus pecados. Você vai dizer, mas espera aí, eu criei em Jesus, eu até ouvi sobre Ele. E Ele vai aparecer, meu irmão, e vai dizer assim: nem te conheço, aparta de mim, não sei quem é você não. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, no capítulo 24 de Lucas, coloca para nós aí, versículo 44. E lhe disse-lhes, são essas as palavras. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, Jesus falando, né, com eles: estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados. Em qual lugar, meus irmãos? Em todas as nações. E era para começar por onde? Por Jerusalém. 48. E dessas coisas vós sois testemunhas. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando Jesus veio a Israel, aproximadamente 2000 anos atrás, a Bíblia diz que Ele veio para o seu povo, e o seu povo, na grande maioria, o rejeitou. Mas os seus discípulos estavam ali, com aquela grande alegria dos seus pecados perdoados e salvos. O Filho de Deus nos salvou. De repente Jesus diz para eles: agora vocês vão por todos os lugares, e essa mensagem que eu vos disse desde o princípio, vocês vão agora pregar em todas as nações onde vocês forem. Em todos os lugares que vocês chegarem, vocês podem pregar a mesma mensagem: que embora todo homem, toda mulher pecou contra a lei de Deus, e quando quebrou a lei de Deus, recebeu a condenação dos seus pecados, Deus tem uma boa notícia do céu para a terra: que embora todos estão condenados, Deus enviou o seu Filho aqui a esse mundo. E enviou aqui o seu Filho a esse mundo para assumir a dívida do pecado de todo aquele que crê. E você pode dizer para eles, se eles crerem que eu sou o Filho de Deus, a mesma salvação que vocês receberam, eles também receberão ela. Você imagina os discípulos de Jesus ao ouvirem isso? Como eles compreenderam o tamanho da bondade e da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Israel tinha o Velho Testamento, eles conheciam o Senhor. As demais nações do mundo eram pecadores, faziam todas as coisas erradas. Brasil, toda a América Latina, Central, Norte, toda a Europa, o restante da Ásia, da África. E naquele dia eles entenderam o tamanho da graça e da misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz que eles saíram por todos os lugares a pregar esse evangelho. E hoje aqui nessa noite não é diferente. A mesma ordem de Jesus continua a mesma. Você está aqui ouvindo hoje nessa noite o mesmo evangelho que os apóstolos e todos aqueles que foram salvos ouviram naquele dia. Essa boa notícia de salvação é para toda a humanidade. Você está aí. Eu falei do seu pendrive aqui, falei do meu pendrive. Podia ser só os pecados vergonhosos passar no pendrive, não, mas até os públicos já trariam uma vergonha. Todos nós estaríamos como acusados diante do Senhor. Vamos abrir um texto agora de Lucas, no capítulo 11, verso 29. Pode só replicar aqui no telão para nós ganhar tempo. Lucas 11, 29. Vamos todo mundo focar aqui, mas adianta aqui.
E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração, ela pede um sinal, e não lhe será lhe dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantou no dia do juízo com os homens dessa geração, ou melhor, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará. Jesus falando do povo que ele estava convivendo com ele na época dele. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. 32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus estava falando e se referindo aos homens que estavam ouvindo ele pregar o evangelho, trazer as boas notícias do céu, e eles fecharam o seu coração. Jesus está dizendo a essa geração, uma geração maligna, mal no seu coração, e essa geração fica todo tempo pedindo para mim fazer um sinal para eles. Embora Jesus fez centenas de milhares, nós não sabemos nem contar, a Bíblia coloca só alguns dos tantos quantos sinais. E eles estavam assim: mas faz outro agora, para nós crer de verdade que o Senhor é o Filho de Deus mesmo. E ele ia em outro lugar, tinha gente lá que não queria, ele falava assim: faz mais um sinal, para nós ver se você é quem o Senhor está dizendo que você é mesmo. Jesus está falando dessa geração maligna, pedindo um sinal. Ele falou assim: não vai dar nenhum sinal, não vou dar nenhum sinal para eles, senão um sinal. Ele falou assim: como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe e depois saiu, assim o Filho do Homem ficará também 3 dias no interior da terra, mas ao terceiro dia ele há de ressurgir. Jesus fala algo sobre os ninivitas. Eu quero fechar aqui com isso. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Jonas. Como é um pouquinho, às vezes difícil de achar, as pessoas às vezes não têm tanta habilidade. Vamos aqui no telão. João capítulo 1. Fala daqueles que estão às vezes visitando ou começando, mas ganhar tempo. João capítulo 1, verso 1 e 2. Jonas, falei João, né? Jonas capítulo 1, verso 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora você vai abrir o capítulo 3, no versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. A pregação que Deus falando com Jonas, você vai pregar lá a pregação que eu te falei. Agora continua, versículo 4. Verso 4. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vamos ler até o versículo 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação de que divulgou em Nínive, por mandato do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Você que conhece a história, você sabe. Jonas relutou para ir pregar em Nínive. Por que Jonas relutou?
Preste atenção. Nínive era a capital da Síria antiga, de um povo pagão e perverso. A fama deles corria em todo mundo da perversidade deles. E a maior fama deles era contra os prisioneiros de guerra. Quando eles capturaram, tomavam uma cidade, quem que eles não matavam, os soldados ou os prisioneiros, eles levavam para a Síria, para Nínive. Chega lá, eles começavam a fazer as atrocidades contra os prisioneiros. A história diz que eles gostavam de cortar o nariz com uma faca e arrancar, cortavam os lábios, a boca, cortavam algumas partes do corpo, amarravam as pessoas, deixavam elas sangrando. Ou às vezes eles amarravam essas pessoas cortadas, os prisioneiros de guerra, amarravam nos cavalos, e quando eles iam enfrentar outra peleja, outro povo, eles mostravam o que eles faziam com as pessoas, com os prisioneiros de guerra. E a Síria era inimiga de Israel. E Jonas, Deus falou que vai lá em Nínive e prega contra ela. Pensa a cabeça do profeta. Porque o que vai acontecer é o normal. Eles vão me prendendo quando eu chegar lá, ué. Se nós não se damos bem com eles. Era um Hamas com Israel hoje. Vai lá e fala que as cabeças está tudo errada. Ele falou assim: não vou não. E a história nós sabemos, correu, o peixe pegou ele, ele se arrependeu, Deus julgou ele lá. E a crueldade desse povo, a idolatria desse povo, eles adoravam uma deusa chamada Nistã, se eu não estiver enganado, que para eles era a deusa da fertilidade, a deusa da guerra, que protegia eles, e eles adoravam ela. E a Bíblia diz que Deus vomita Jonas lá, o peixe vomita Jonas lá na praia de Nínive, e ele levanta, ele vai pregar. E Deus falou que prega a mensagem que eu te falei para pregar lá em Nínive. A Bíblia diz que ele levanta e caminho de um dia ele começa a pregar. Qual que foi a mensagem de Jonas, meus irmãos? Volta para nós aí, versículo, esse é o 8 ou 7, por aí. Volta, 7, 8, 6, 5, 4, aí, não, 4, isso mesmo. A mensagem de Jonas para uma cidade que estava corrompida. A última frase: ainda em 40 dias e Nínive será subvertido. Quem gostou da mensagem? Imagina se eu subo aqui hoje, pego o microfone e falo assim: o mundo aqui vai ser condenado, subvertido. Acabou a mensagem, irmãos, vamos todo mundo embora. Vocês iam cotovelar um outro assim: pastor, tá? Mensagem esquisita desse pastor. Tem gente que fala assim: volto mais naquela igreja. E Deus falou que aquela mensagem é a que Deus queria. Não foi que Deus falou com Jonas? Pregue lá a mensagem que eu te falei. E a Bíblia diz que o rei ficou sabendo, falou assim: todo mundo, a cidade, para. Veste todo mundo de pano de saco, ninguém come. Tira os bois, amarra os bois, o gado, todo mundo, as crianças, ninguém come. Vamos vestir de pano de saco de cinza. E o rei falou para o povo assim: todo mundo se converte. Ele fala: todo mundo abandona os seus maus caminhos. E o que ele falou? Muito claro: e a violência que há nas suas mãos, que eu citei aqui, de quem eles eram conhecidos. Uma mensagem de uma frase foi boa não, hein? Não teve introdução, não explicou muita coisa, só soltou aquilo lá. Não foi boa, meus irmãos, mas era a verdade. Não era uma grande mensagem, mas era a verdade. Deus ia destruir Nínive por causa da maldade do coração daqueles homens. E sabe o que Jesus Cristo falou? E o que põe temor no meu coração e deve estar no seu aqui hoje, é que Jesus falou que ele era maior do que Jonas.
mensagem dele era maior do que a de Jonas. Você entende isso? Pegue essa Bíblia, meus irmãos. Tem quatro evangelhos para descrever o que Jesus Cristo ensinou. Paulo escreveu cartas, Pedro, João, para falar sobre Jesus e o que ele nos ensinou. E Nínive se converteu com uma frase. E sabe o que Jesus disse para aqueles homens? No dia do juízo, os ninivitas vão se levantar e eles vão condenar a geração de Jesus Cristo lá, porque eles não creram nele. Sabe o que Jesus Cristo está falando? Eles estão no céu salvos. Eles estão salvos. Você entende o tamanho da longanimidade, da misericórdia de Deus, meus irmãos? Sabe o que Jonas falou com Deus? Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo maligno e mau. Deus virou para Jonas e falou assim, né? Ele estava lá depressivo, cheio de remorso. Deus fez crescer uma planta lá e fez sombra na cabeça dele. De noite Deus destruiu a planta. No dia ele reclamou e Deus falou assim: uai, você está reclamando por causa de uma planta que você não fez ela nascer, nem ela crescer? Você está reclamando comigo por causa dela? E você acha que eu, o Criador da humanidade, não vou me compadecer de uma grande cidade de 120 mil pessoas que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda? Deus falando da ignorância espiritual deles. Criador dos céus e da terra, estava manifestando ali a sua compaixão, o seu amor para com a humanidade. Por que aqueles homens podem ser perdoados? Porque Jesus pagou os pecados deles. Por isso eles estão no céu agora. A Bíblia diz que Deus deixou os pecados anteriormente cometidos impunes, visando a manifestação da sua justiça em Jesus Cristo o Senhor. O pecado que Deus perdoou dos ninivitas, ele foi culpado em Jesus Cristo. Toda a matança e a violência na mão daqueles homens malignos, Jesus Cristo recebeu o castigo no lugar deles. E o seu pendrive, meu irmão? Qual é o tamanho do seu pendrive? Vamos usar aqui essa expressão, né? Jesus disse, o apóstolo Tiago disse na sua carta: se eu quebro um dos mandamentos do Senhor, eu sou réu de toda a lei de Deus. Porque para Deus não há diferença em tipos de pecado. Sabe o que o apóstolo Paulo falou, meus irmãos? Testificando da sua salvação, ele falou assim: olha, eu me vi irrepreensível na lei, até que eu me deparei com o 10º mandamento. Qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Ele falou assim: nos outros que gastavam o meu corpo para mim praticar eles, eu consegui, mas no não cobiçarás, eu falei, esse eu não dei conta de sair fora dele. Não cobiçarás nada do teu próximo, nem a casa, nem o servo, nem a mulher, nem nada, nem o homem, nem nada que pertence ao seu próximo. E Paulo pensou com ele mesmo: se eu quebrei o 10º, não cobiçarás. Eu sou tão culpado quanto o adúltero, eu sou tão culpado como o ladrão, eu sou tão culpado como o assassino. Eu preciso ser salvo, eu preciso da salvação. Você pode estar pensando assim: eu não fiz essas coisas ruins que esse povo que você está falando aí fez, não, ué. Esse povo aí é ruim demais, O 9º mandamento é: não darás falso testemunho. O que é um falso testemunho, meu irmão? Uma mentira. Está nos 10 mandamentos do Senhor Deus. Eu posso citar os 10 aqui para você hoje. Se você for no mínimo uma pessoa sincera consigo mesmo e com Deus, você vai falar assim: pastor, eu quebrei uns 3 ou 4. Teve gente que já falou comigo: pastor, eu quebrei foi tudo, não passei nenhum. Eu falei para ele: mas Jesus Cristo, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário é poderoso para apagar todos os nossos pecados.
Meus irmãos, Ele foi a oferta perfeita que Deus exigia na sua lei para poder nos dar a salvação. Deus recebeu de Jesus Cristo a oferta, o pagamento da dívida dos meus pecados e dos seus. Quantas pessoas nós temos aqui? Umas 150? Não sei. 150 pessoas. Vamos contar os nossos pecados, todos nós estamos aqui. Vamos ver quantos dá. Só para nós saber a altura da dívida que Jesus Cristo pagou. Só de nós que está aqui dentro hoje. Não vamos contar das outras igrejas, nem dos crentes que já morreu, não. Um dia eu pensava comigo mesmo, se Jesus tivesse em algum momento da sua vida um momento de fraqueza, e Ele tivesse às vezes um momento de fraqueza, estou só conjecturando, tivesse proferido uma palavra mentirosa uma única vez, e o pecado da mentira, porque Jesus Cristo mentiu, ele não tivesse sido perdoado por Deus, ele ficou de lado. Mas todos os outros, Jesus Cristo foi perfeito e Deus perdoou todos. Mas da mentira, como ele pecou uma vez, só ficou de lado. Quem está aqui que estava salvo? Deve ter alguém aqui, ué. Nenhum de nós, meus irmãos. Aquela geração maligna cometeu o pior erro das suas vidas. Eles rejeitaram o Salvador que Deus enviou a esse mundo. E Deus provou o seu grande amor para conosco. Eles rejeitaram o único e suficiente Salvador da nossa alma. Eu não sei quantos gigabytes tem o seu pendrive, meu irmão, dos seus pecados. Eu sei que o sangue que Ele derramou naquela cruz é poderoso para nos purificar e nos limpar de todos eles. Se você já perdeu a conta muitos anos dos seus pecados, eu quero vos dizer que nessa noite Jesus Cristo está aqui. Hoje Ele está aqui como o Senhor, o único Senhor e Salvador desse mundo inteiro. E se o mundo coubesse dentro desse templo e estivesse ouvindo a mensagem do Evangelho, e todos os seres humanos que estão vivos hoje se arrependessem dos seus pecados e dobrassem diante do Senhor pedindo Ele o perdão, o mundo inteiro estaria salvo agora mesmo nessa noite e pronto para morar no céu, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, e todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora eles não andam mais segundo a carne, eles têm agora uma nova lei sobre as suas vidas, a lei do Espírito e a lei da vida. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem vem após mim não andará em trevas, mas terás a luz do mundo. Você está aqui nessa noite, você está diante dessa luz, você precisa tomar uma decisão no seu coração, como aqueles ninivitas tomaram. Você precisa tomar uma decisão de mudar a sua vida aqui hoje mesmo, de dar as costas para o pecado que antes você estava cometendo ele, e nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo e crer, colocar toda a sua fé no Filho de Deus. E quando você fazer isso e decidir viver uma nova vida com Jesus, você vai sair debaixo desse teto aqui hoje, indo para sua casa, com o seu nome escrito no livro da vida do Senhor Deus, totalmente salvo, completamente salvo, porque Ele não cometeu nenhum pecado, Ele foi perfeito, para que Ele pudesse ser realmente a paga da dívida dos nossos pecados. Jesus pregou o que era necessário. Eis que está aqui nessa noite entre nós aquele que é maior do que Jonas, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Não caia nesse erro, meu irmão, de ser como aquela geração maligna dos dias de Jesus, que crucificaram Ele, rejeitaram o Salvador. Jesus disse para eles no dia da minha vinda:
Vocês vão chegar para mim e eu vou dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas você que está aqui, no seu coração já tem uma decisão tomada. O que você vai ouvir é o que o nosso presbítero Luciano falou aqui hoje. Não é sai, afaste, não, é vinde, benditos do meu Pai. Há uma mansão preparada para vós, e Ele mesmo vai vir nos buscar um dia. A palavra do Senhor diz que no abrir e piscar de olhos, e como o relâmpago se mostra no Oriente e se termina no Ocidente, Ele virá nas nuvens. Nosso nome será chamado e nós viveremos eternamente com Ele nos céus. O inferno é o lugar de quem rejeitou, de quem não quer viver com Deus. As pessoas dizem: Deus vai mandar. Não, o inferno é o lugar de quem quer morar longe de Deus. O diabo quis se rebelar contra Deus e o inferno foi feito para ele. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, que recebe o perdão dos seus pecados e a sua salvação, tem outra morada eterna com o Senhor. Você está aqui hoje, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você precisa do perdão dos seus pecados. Você que entrou aqui hoje, você está falto, você não tem essa convicção no seu coração. Você não tem a convicção que se você morrer, como Paulo fala, você está em Cristo. E você também não tem a convicção que se Jesus voltar a você em vida, você está salvo. Se você está sem essa convicção, você precisa nessa noite ser salvo. Jesus está aqui para te salvar, meu irmão. Ele tem salvado pessoas em redor do mundo. Milhões e milhares têm se convertido dia após dia. Ele disse aos seus discípulos: não turbe o vosso coração, não fique preocupado. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A minha morada está lá. Se você que está aqui crê no Senhor Jesus, a sua morada está guardada nos céus.